Bom dia, meus lindos. Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer esse prendedor de roupas que para nós será um prendedor de avisos, de cartões, do que a gente quiser para colocar na nossa mesa de trabalho. Percebam que esse prendedor, ele vai, além de nos servir para colocar na nossa mesa, ele é muito utilizado como um objeto de escala. Como nós vamos fazer ele no tamanho real, então vou te mostrar como que ele é utilizado para determinar o tamanho de outros objetos, porque é um objeto muito conhecido de todo mundo. Como antigamente era a caixinha de fósforo, para pôr num catálogo e tal, aqui nós vamos usar esse objeto só para entender que ele pode ser utilizado como objeto de escala. Olha só aqui. Aqui é um canivete com múltiplas funções, e se você perceber, tanto o pregador quanto o canivete têm aproximadamente a mesma medida. Aqui já bem diferente, né? Uma luminária, o pregador é bem menor, né, do que a luminária, uma luminária de mesa maior. Ou então o Game Boy, né? O Game Boy é pouca coisa maior, né, do que um pregador. Aqui uma furadeira, né? Tem um tamanho bem maior, mas não é aquela furadeira grandona, né? Uma furadeira de portátil, né? E aqui uma picape, né? Para você ver como que o pregador é bem menor, né? E assim dando uma ideia de escala. Né? Esses desenhos, né, foram feitos por alunos de diversos semestres, né, em outros momentos que a gente utilizou o pregador para trabalhar como escala. Hoje nós vamos começar desenhando ele, fazendo com que a vista frontal se torne um objeto 2D. Né? Então, esse objeto 2D, que vai ser essa linha, ela vai gerar um objeto 3D, que é o pregador. Como a gente vem falando, né, durante as aulas, nós trabalhamos o 2D e o 3D simultaneamente, né? Primeiro mais o 2D para depois fazer essa passagem para o 3D. É o 2D gerando um 3D posteriormente, né? Nesse momento nós vamos fazer a passagem já simultânea, tá bom? Então, para isso, eu vou começar abrindo o rinoceros em milímetros, porque nós vamos fazer o desenho em milímetros. Vou vir aqui na vista frontal, clicar duplo sobre a palavra frontal ou fronte, para que se torne uma vista só, que nem eu estivesse trabalhando no Illustrator. E agora eu vou trazer aqui a imagem das cotas, né, das medidas do pregador, mas eu não vou desenhar em cima. Eu vou desenhar fora. É só a referência trazer as medidas para não ficar mostra para lá, mostra para cá, vou trazer aqui. Então aqui, ó, eu vou vir com essa setinha, imagem de fundo, né? E colocar. Vou pegar aqui essa imagem, que é essa aqui, abrir. Vou fazer ela grandona para a gente poder enxergar bem. E essas são as medidas do pregador. Percebo que está numa escala 1 para 1, significa verdadeira grandeza, e aqui vai ter a grandeza dela em milímetros, tá? Então, eu vou pegar primeiro e vou pegar uma linha múltipla. Vou começar aqui do 0 Enter, vou digitar 35, né? Depois vou clicar, vou digitar só esse espaço sem fazer as curvas, 3, e depois vou digitar 52 e para finalizar 3 para cima. Aí eu vou interromper essa linha e vou fazer a outra linha também, desprezando as curvas do primeiro momento, fazendo só retas. Vou desenhar uma linha de 10, aí depois de 15, 13, 6, 3 e 13 e vou fechar. Então vamos ver como é que faz isso. Então vou vir aqui, ó, com uma linha múltipla, que é essa segunda, onde começa 0 Enter. Eu vou começar a colocar as medidas, né?
Então, vou digitar 35, Enter. Segura com Shift para ficar retinha e clica. Aí, vou digitar 3, Enter. Vou segurar com Shift para ficar retinha e clica. Vou digitar 52. Aí, vou segurar aqui com Shift. Não se preocupem que vai sair aqui da grade. Isso não faz nenhuma diferença. E vou marcar 3 para cima. Então, vou digitar 3, Enter e para cima. Nesse momento, eu dou Enter e encerro a linha. Agora, eu vou fazer a parte de cima aqui, lembrando que essas curvas vão vir depois. Eu vou pegar aqui a linha múltipla, vou começar aqui do 0, Enter, e vou marcar 10. Digito 10, Enter, seguro com Shift agora para cima. Aí, vou marcar aqui, ó, 15. Digito 15, Enter, e seguro à direita com Shift para ficar retinho e clica. Depois vem 13, digito 13, Enter, clica, digito 6, Enter, aí digito 3 e digito 13. Agora, antes de finalizar a linha, vou ligar o Snap aqui embaixo e vou pedir End, ou fim, para sugar aqui o cursor e clicar. Essa aqui ficou sobrando, dou Enter para encerrar o comando. Muito bom. Feito isso, eu vou começar a fazer as curvas. Então, a primeira curva é essa aqui, que é uma curva de edição de linha. Então, lembrando, aqui não mexe, aqui faz ponto, linha reta, curva livre, aqui faz circunferência, bolinha, aqui a elipse, bolinha amassada, aqui é o arco, pedacinho de bola, aqui faz retângulo e aqui faz polígono, tudo isso é linha, e aqui edita a linha, edição de linhas. Essa primeira é o bolear as linhas, né, o fillet. Então, eu vou clicar nele, que é o que eu vou usar. E olha, aqui o raio tá 9. Aqui o raio tá 2. Eu vou clicar aqui e vou mudar para 9, que é o raio que eu preciso. E dou Enter. E percebam que de 2 passou para 9. Então, agora, ele pergunta aqui para mim, ó. Selecione a primeira linha para fazer o boleamento, a curvatura. Eu posso chamar essa de primeira ou essa de primeira, tanto faz. Vou chamar essa, observem que vai dar um pulinho. Agora ele pede a segunda linha. Se eu chamei essa de primeira, vou chamar essa de segunda e ele vai fazer. Nesse momento, é importante que a gente separe as partes das linhas, para que eu identifique aonde está esse vazio, aqui e aqui. Vou deletar esses pedacinhos de linha para poder formar os arcos. Então, vou pedir para explodir. Ele pergunta o que eu quero explodir. Eu quero explodir essa linha e essa também, e mais nenhuma. Então, pressiono Enter. E vou vir aqui, ó, esse pedaço aqui, e vou deletar. Esse daqui, ó, de 3, também vou deletar. E esse outro de 3 também vou deletar. Certo? É onde vão entrar as curvas. São arcos de circunferência. Então, eu vou vir aqui em arco, que está embaixo da bolinha, pedacinho de bola. O quarto item aqui, o quarto ícone, é fazer um arco sabendo começo, fim e raio. Então, aqui vai ser o começo, aqui vai ser o fim e o raio é 7,28. Então, eu vou vir aqui, ele vai perguntar, onde é o começo? Vou falar nesse end, ou nesse fim. Aí ele pergunta, onde é o fim? Eu vou falar aqui. Qual que é o raio? Eu vou digitar 7,28. Para cima, para baixo, é
para baixo. E clica. Vou fazer de novo agora com esse de raio 1,5. Aqui também é raio 1,5. Então, vou vir aqui, arco, sabendo começo, fim e raio. Onde é o começo? É nesse end. Onde é o fim? Nesse aqui. Qual que é o raio? 1,5. 1,5. Ó, para baixo, para cima, é para baixo. E esse daqui, eu vou de novo, ó, começo, fim, raio. É 1,5. E, só que agora é para cima. Esse que eu já usei, eu vou guardar. Esconder. Esse que ficou, eu vou unir. Então, vou pedir para unir isso com isso, cada uma das partes consecutivamente. Não pula. Aqui, ó, tem um pedacinho, hein? E agora, quando se acabar, ele vai automaticamente estar unido. Se você quiser olhar aqui em cima, você pode ver que, ó, 12 curvas foram unidas numa única curva fechada. Ele conta aqui, além do que é para fazer, ele conta também o que você já fez. Clica duplo sobre a palavra front e você vai ter essa linha. Isso aqui, né, é o nosso 2D. Nós vamos abaixar isso daqui usando o Grid Snap. O Grid Snap, deixa eu colocar aqui só para você ver. Ó, que é esse aqui, ó, que agora ficou acionado. O que ele faz? Não faça, só olha. Eu vou pegar uma linha, ó, ele vai fazer com que todos os pontos que eu clicar vão ser pontos da intersecção da grade. Isso é bom e isso é ruim. É ruim porque fica te limitando a esses pontos quando se eu quiser clicar no meio aqui do quadradinho não consigo, né? Mas é bom se eu quiser fazer um movimento preciso sem ter que marcar a medida. Então, nesse caso, eu vou usar o Grid Snap só para abaixar essa linha. Ah, eu quero abaixar 10 para baixo e tornar essa linha vermelha eixo desse pregador, uma vez que esse lado e o outro lado do pregador são simétricos. São iguais, porém simétricos. Muito bom. Então, vou vir aqui, ó, vou ligar o Grid Snap, vou vir aqui pegar esse, vou passar para baixo, ó, só empurrando, mas segurando com o Shift para não sair do lugar e vou descer 10, ó. Tornando essa linha o eixo. Agora eu venho aqui e desmarco esse Grid Snap. Tudo bem? Muito bom. Agora eu vou vir aqui e tornar essa linha geradora de um sólido de extrusão. Vai deslizar essa linha sobre ela mesma e formar um volume. Para isso, eu vou entrar aqui em menu de sólidos. Criação de sólidos, eu vou vir aqui em extrusão da linha plana e fechada. Por isso que nós unimos, porque senão não daria certo, uma vez que o comando está pedindo que a linha seja, além de plana, fechada. Então, eu vou clicar aqui e ele vai falar, selecione a linha que você quer fazer a extrusão. Eu vou dizer que é essa. Mais alguma? Não. Então, Enter. E aí ele quer saber qual é a distância, que medida que é. Você vai digitar 10 e dar Enter. E ele vai fazer. Agora, nós vamos copiar essa peça para cima, usando a linha vermelha como eixo, mas eixo de simetria. Então, nós vamos copiar espelhando, e não Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Senão vai ficar as duas peças iguais, não é isso que a gente quer. A gente quer a peça igual, porém espelhada. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, nesse botão de mover, vou segurar, abrir, e vou vir aqui, ó, nesse último ícone, que é o mirror, que é o espelhar. Então, eu vou clicar nele, ele vai falar, selecione o objeto que você quer espelhar. Eu quero espelhar isso. Mais algum? Não. Então, Enter.
qual é o início do eixo de simetria. Como o eixo é o vermelho, então o início é 0, Enter. E aí eu seguro com Shift para ficar retinho e clico. Muito bom. É isso que eu tenho até agora. Nesse momento, eu vou vir fazer a molinha. Então, eu vou desenhar essa linha, eu vou desenhar essa circunferência, eu vou desenhar uma linha que vai começar no fim dessa e vai tangenciar a circunferência. Depois, vou desenhar uma linha que sai do centro, aqui, ó, só para poder cortar a circunferência, deixando esse vão, e uni-la de forma que eu possa depois espelhar para o outro lado, ao contrário, e fechar a molinha. Vamos ver? Então, agora, eu vou pegar aqui, ó, uma linha reta, essa primeira, e vou vir aqui, ó, pelo centro, vou pedir centro aqui embaixo, ó, tira o mid, tira o end, vamos pedir centro e vamos pedir só centro no momento. Eu posso já ligar a tangência também. Ó, e vou vir aqui então e vou pedir para que o início da linha seja aqui, ó, no centro. O final da linha vai ser nesse centro. Então, eu tenho essa primeira linha aqui em cima. Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma circunferência. Então, eu vou fazer aqui, ó, no front. Vou pedir uma circunferência, essa primeira de centro e raio. O centro não será no 0 Enter como de costume, porque ele vai ficar mais ou menos por aqui, assim. Então, eu vou dar as coordenadas do centro. Para quem ainda não viu coordenadas, é só a localização deste ponto, ao invés de ser no 0, vai ser num outro local. Que local é esse? Eu vou te dizer falando os números, você vai digitar apenas e somente para saber onde é que é, e depois eu vou te dar o raio para você completar a sua circunferência, tá? Então, o centro vai ser, digitem, 55,0. Deu Enter. E agora ele quer saber o raio. O raio é 6. Deu Enter. A circunferência está prontinha. Agora, nós vamos pegar uma linha reta normal, simples, e ele vai perguntar onde começa. Eu vou tirar aqui, ó, o centro e vou colocar end, fim. Lembrando que tan de tangência tem que estar ligado também. Então, ele vai começar aqui, ó, nesse end e vai terminar aqui, ó, nessa tangência. Certo? Agora, eu vou fazer uma linha aleatória que começa no centro dessa circunferência e vem aqui para fora. Eu vou pegar uma linha simples, onde começa, volto aqui pedir o centro, ó, no centro, e vou aqui aonde para fora? Vou assim, ó, qualquer lugar aqui fora, não é muito aberto, né? Assim, mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui no meu. Pronto. Essas duas linhas vão cortar essa circunferência para eu tirar esse pedaço para juntar com essa aqui, ó. Vou juntar essa linha com essa daqui. E mais esse pedacinho. Tá bom? Então, eu vou pedir para separar, que é o split, né? Separar. Ele pergunta, o que você quer separar? A circunferência. Quer separar mais alguma coisa? Se não, pressione Enter para continuar. Aí, ó, ele pergunta, selecione as linhas, né, o objeto que você vai usar para cortar. Eu vou usar essa e essa, mas alguma não, então pressione Enter. Ó, esse pedaço aqui, ó,
que a gente destacou, não precisamos dele. Então, eu vou dar um deletar. Esse aqui, ó, eu quero fazer um arredondamento. Eu vou fazer o mesmo arredondamento que a gente fez aqui, ó, na linha. Que é esse primeiro. Só que aqui, ó, tá 9, que era o arredondamento que a gente queria. Agora, a gente quer um arredondamento de raio 2. Vou digitar, vou clicar nele, vou digitar 2, vou dar Enter e observar se mudou para 2. Aí mudou, né? Então, agora ele fala, selecione a primeira linha para fazer a curvatura, o boleamento. Eu posso falar que é essa ou essa. Eu vou falar que é essa. Viu que piscou? Agora ele fala, a segunda linha para o boleamento, qual é? É essa. Ó, perceba que já juntou, já o cortou, já fez tudo e é isso que eu queria. Antes de prosseguir, eu vou unir todas as linhas da molinha. Então, eu vou pedir para unir isso com isso daqui. Certo? Agora vem a parte mais difícil, que é colocar essa molinha desse lado, mas ao contrário. Então, vamos tentar. Então, vamos fazer uma primeira tentativa fazendo o espelhamento. Vamos espelhar de novo, ó. Botãozinho aqui, mover, espelhar. Então, nós vamos espelhar o quê, né? Essa parte da mola. Mais alguma? Não? Enter. Vamos fazer um primeiro plano de simetria. Vamos pedir aqui o MIDI. Vamos pedir, ó, do MIDI de cima ao MIDI de baixo. Viu como ficou? Ficou igualzinho. Agora eu vou pegar essa daqui e vou fazer de novo, mas vou fazer aqui no front e no frontal. Então, eu vou vir aqui, ó, espelhar. Vou espelhar essa que eu fiz agora, mais alguma não. Vou vir aqui, ó, no 0 Enter. E vou pedir para espelhar aqui, segurando com o Shift. Então, essa desse lado aqui, ó, que foi a minha primeira que eu espelhei, eu vou, não a que eu fiz, a que eu espelhei, eu vou deletar. Ficando com uma aqui e a outra aqui. Certo? Muito bom. Nesse momento, eu vou vir aqui, pedir que a lâmpada para esconder. Ele vai perguntar o que eu quero esconder. Eu vou pedir para esconder o pregador. Vou deixar só a molinha, mais alguma coisa não enter. E vou ficar com essa molinha assim. Para agora terminar a molinha, eu vou juntar esse ponto com esse aqui através de uma linha simples. Onde começa? Eu vou acionar o end aqui e vou falar desse end até onde termina esse aqui. Já tá ficando com cara de molinha. Agora, eu vou unir tudo, unir isso, isso e isso, enter, e vou fazer os demais arredondamentos aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vou lá, vou pedir para arredondar da mesma forma que arredondamos essa parte aqui. Nós vamos arredondar o resto com o mesmo raio. Então, vou arredondar com raio 2, primeira linha, segunda linha. Peço de novo, com raio 2, mantém lá o raio 2, ó, essa com essa. Agora aqui também, ó, com raio 2, ó, peço lá, essa com essa. E agora, peço lá de novo, essa com essa.
e todo ficou assim, ó. Certo? Muito bom. Então, agora eu vou trazer de volta esse pregador, clicando com o botão direito do mouse na lâmpada. E vou fazer aqui, ó, um tubinho, como que aqui no meu inglês chama pipe, é um sólido, criação de sólido. Esse tubinho é igual que a gente fez no arame, e esse é outro arame, do bloco, na espiral do bloco. Então, eu vou vir aqui, pode pedir esse ou esse, qualquer um dos dois. Ele vai perguntar para mim qual que é a linha que eu quero encher de tubinho. É essa. E aí, no meu já tá raio 1. E é raio 1 mesmo que eu quero. Se o seu não tiver raio 1 aqui, você digita 1. Eu vou fazer de conta que não tem. O meu eu faço de conta que é outro. Eu vou digitar 1 e vou dar Enter. 1, 2, 3. Eu dou Enter 3 vezes. Agora, percebam que o pregador está, ó, comendo, entre aspas, né, uma parte aqui da molinha, né, que o pregador está muito grande para essa distância. Por que que eu fiz assim? Eu fiz assim para que eu possa redimensionar esse pregador, né, a parte que não é a mola, né, numa única direção para você ver como é que faz. Então, para fazer isso agora, eu vou vir aqui, ó, no menu transformar, né, que a capa é o mover. Então, eu tenho mover suave, aqui eu tenho copiar, rotacionar, e aqui eu tenho aumentar ou diminuir, que é a escala, né? Aqui eu tenho 3D, né, todo ele. Eu tenho 2D, só altura e largura, duas direções, né, ou espessura e altura, depende. E tem aqui, ó, um D, uma única direção, que é esse que eu vou querer. Então, ele fala, selecione o que você quer aumentar ou diminuir. É tanto esse quanto esse, certo? Aí ele pergunta, mais algum? Eu digo que não, pressionando Enter. Aí, agora, ele quer saber qual que é o ponto de origem, onde eu quero que fique fixo. Eu vou pedir aqui, ó, que fique fixo no MIDI. Tudo aqui, ó, tem 10, né? Que a gente fez a extrusão com 10 milímetros, né? Mas eu quero que tenha, na verdade, 8 milímetros. Então, eu estou pedindo que aqui, a partir do ponto médio desse pregador, até o ponto final, end, desse pregador, essa metade, que tem 5, ó, até aqui, ó, tenha 4. Ao invés de 5, tenha 4, porque aí a metade de 4 de cima com a metade de 4 de baixo, já fica os 8, que é o tamanho certo que eu queria, 8 milímetros. Então, eu vou digitar 4 e vou dar Enter. E ele vai fazer sozinho aqui, ó. Olha só como que agora ficou certinho. A molinha está encostada, mas levemente, e não está sendo ocupando o mesmo espaço do que essa parte da, vamos chamar de madeirinha, supondo que fosse de madeira, né, de madeirinha, essa parte do prendedor. Tudo bem? Pronto. Para finalizar o prendedor aqui, basta eu mudar de layer aquilo, ou de camada, aquilo que eu quero pintar de outra cor. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse pedacinho de bolo, que são 3 camadinhas aqui, ó, tá vendo? É a parte de cima, a parte de baixo e o recheio do bolo, né? Eu vou clicar. Esse segundo é alterar a camada, né? Change. Vou clicar nele. Ele vai vir aqui, ó, e falar, selecione o que você quer alterar a camada. Eu vou pedir para alterar a camada, então, da parte de madeirinha, mais alguma não. Enter. E vou, então, criar uma camada nova, chamar de madeirinha.
Você chama do que você quiser. Ok. Vou vir aqui e pra gente ver que tá diferente, ó, eu vou clicar nesse quadradinho preto e vou pôr, sei lá, marrom. Ó. Então, o pregador aqui tá pronto. Talvez seja bom salvar antes que eu perca tudo isso daqui, né? Então, eu vou aqui salvar, né? Salvar como pregador. Pregador. Pronto. Pregador, não. Pregador, certo? E vou salvar. Pronto. Agora, vou abrir o meu Quixote. E vou pedir para importar. Eu vou pedir para importar. Cadê? O pregador que eu fiz agora. Bom, abrindo essa janela, lembrem de manter a orientação em Z, para ele ficar certinho. E pedir para importar. Meio grande, né? Ah, sim. Observem que ele ficou muito reto aqui, ó. Então, eu vou voltar lá. Vou voltar aqui vou deixar aqui nas madeirinhas e esconder a molinha. Para não ficar tão reto assim, que você tá vendo aqui, ó, e não dá para ver nenhuma separação, eu vou fazer o fillet, que é o arredondamento, tá? Então, deixa eu voltar para cá. E vou fazer um arredondamento geral. Tudo junto de uma vez. Então, eu vou vir aqui, ó, em edição de sólido, lembrando, aqui faz sólido, aqui edita. E vou pedir aqui, ó, bolear bordas, que no meu é fillet. Só que está com raio 1. Raio 1 é um quadradinho. Raio 1, sendo um quadradinho, é muito grande. Vamos colocar um fillet bem pequeno. Vamos por 0,1 para ver se fica bom. 0. Vamos, antes, porém, vamos clicar aqui em raio 0,1. Enter. E aí ele pergunta o que você quer filetar, né? O que você quer bolear. Você vai fazer uma janela pegando tudo e dá Enter 2 vezes. Espera aí. Pronto. Já tá pronto. Ó, bem pequenininho. Vamos ver se é suficiente, né? Pra gente fazer lá. Então, ó, vamos importar. Espera aí. Salvar aqui, né? Trazer o... né? Trazer a molinha, vamos salvar. Se ficar bom, a gente já parte dali mesmo, né? Vamos ver aqui. Importar. Ó, ficou bem fininho, né? Mas o suficiente para a gente ver. Tá vendo aqui? Senão depois fica muito separado, fica estranho. Mas tá tudo boleado. É isso aí. Pronto. Agora a gente vai colocar os materiais. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um metal. E vou escolher aqui, deixa eu ver, um metal que eu acho bem legal.
Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar um assim, ó. Ó lá. Então é bacana, viu? Ó. Ó desse lado. Desse lado. Tudo encaixado. Tá vendo? Muito bom. E aqui a madeirinha, vê só, você tem possibilidade aqui, ó, de usar essas madeirinhas aqui. Tá vendo? Eu não gosto muito dessas madeirinhas aqui. Mas o pregador é seu. Você pode fazer um pregador de plástico. Sei lá, azul, vermelho. Ó, você pode querer fazer assim, tanto faz. Tá vendo? Você pode não querer ser de madeira, né? Mas você pode também vir aqui em texturas, ó, e achar uma textura que você goste. Ó, por exemplo, ó, tá vendo? Deixa eu ver, né? Inclusive, se você quiser baixar alguma textura, você pode vir aqui e pedir para importar. Ó, por exemplo, vou pegar essa aqui que eu já baixei duas aqui, ó, no gratuito, hein, gente? Para dar um exemplo, ó, abrir, aguardar, porque agora ele vai descer essa aqui, ó, já foi. Ó, tá aqui, ó. E aí eu posso pôr essa aqui, pedindo diffuse, certo? Se você não gostar de madeirinha, você volta lá para materiais, pode só vir fazer uma cor. Agora não dá porque tá com um papelzinho em cima, né? Mas se você quiser um material, você tira o papelzinho. Certo? É isso aí, gente. Na dúvida, entre em contato comigo. Me fala o que você está achando. Se tá bom o vídeo assim, se não tá bom, me conta o que você está achando e para eu tentar melhorar. E se você tem alguma dúvida ou se você conseguiu fazer bacana, me mostra. Nós não vamos marcar entrega agora, mas vamos fazendo, vamos tirando as dúvidas, porque acho que é importante a gente estar em contato, tá bom? Um beijão aí para vocês e até o próximo.